Intenções da Santa Missa. Pelos falecidos: Dr. Valdomiro Colautti, Paula Colautti, Anselmo e Maria Colautti, Ana Zanelato, falecidos das famílias Moreali Colautti, falecidos das famílias Zanelato, Gabriel Felipe Gonçalves, José Rosenfelder, Ada Rosenfelder, Júlio Bort e Arminda Bort. Pelas almas do purgatório: Clotilde Maria Lira Micos, 1 ano de falecimento. Pelos falecidos das famílias Graboski: José Balduino Steffen, Aldoino e Ieda Fusinato. Pelos falecidos das famílias Fusinato e Vendrame: Ivone Graboski, Augusto e Alzira Milverstedt, Arcanjo e Maria Giacomozzi, Newton Barney, Osmar Graboski. Pela passagem do aniversário de 62 anos do senhor José Luiz Pereira da Silva. Em ação de graças pelas vocações, a São Cosme e a São Damião, a São Miguel, a Nossa Senhora das Graças. De pé, receberemos a procissão litúrgica. Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a Igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Sou o Padre Vinícius, eu sou o último padre ordenado aqui de nossa diocese, não tenho nem 2 meses de padre ainda. Sou vigário paroquial lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Cantagalo, em Rio do Sul. E hoje aqui venho rezar com vocês, suplicar a Deus a sua bondade, as suas graças, e também rezar pela saúde do nosso pároco, o Padre Rafael, para que recupere quanto antes a sua saúde, para estar à frente de nossa comunidade, de nossa paróquia. Por isso, levemos a Deus esse pedido, também os pedidos que brotam do nosso coração, e suplicar a sua bondade sobre todos nós. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos,
E a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai em nós a vossa graça, para que, correndo ao encontro das vossas promessas, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Amos. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das harpas, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade e a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e a de Cristo Jesus, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venha também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram ficar à vontade, podem se sentar. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos dá uma continuidade na mesma ideia do Evangelho do domingo passado. Quem veio à missa no domingo passado pôde ouvir a história de um administrador que faz o uso da sua administração para conseguir amigos. E é nesse sentido desses amigos que o Senhor nos convidava a também ter bons amigos e amigos em especial que nos conduzem para Deus. Amigos que nos levam para Deus, que caminham junto com a gente, que estejam na mesma fluidez da vida rumo a Deus. E nessa mesma ideia do uso do dinheiro para isso, hoje o Evangelho vai nos falar sobre novamente a questão do dinheiro e das riquezas. Quando nós ouvimos, simplesmente por ouvir essas leituras, esse Evangelho, pode nos parecer então uma conclusão bem básica. Então, se for assim, todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu. Mas será que é isso mesmo que o Senhor tem a nos dizer com este Evangelho? Primeira coisa que a gente deve compreender é ver que estilo e como é que foi escrito o Evangelho de hoje. O Senhor usa de um estilo chamado parábola. E as parábolas significam um modo de dizer, de falar as coisas, mas que bem na verdade o sentido daquilo que Jesus quer nos falar está por detrás. Então nós temos que analisar e refletir essa palavra de Deus
para que a gente possa compreender verdadeiramente qual é o sentido e aquilo que o Senhor quer nos dizer. Por isso, vamos lá. Hoje o Senhor então apresenta dois personagens. Um rico, que não se diz como é que ele conseguiu seus bens. Não se sabe se foi roubando, se foi por herança ou se foi pelo seu trabalho. Não se sabe como, mas um homem rico. E de um outro lado, um homem muito pobre. E aqui é um detalhe muito interessante. Um homem chamado Lázaro. Se nós olharmos em toda a Sagrada Escritura, em todas as parábolas que Jesus nos conta, nós nunca vamos encontrar um nome para um personagem das parábolas. Mas dessa vez há um nome. O Senhor dá o nome a este homem, este pobre, Lázaro. Então, significa que o nome deve ter alguma coisa ali. Em hebraico, Lázaro, o nome se escreve Eleazar. E Eleazar, na tradução, fica Deus ajuda. Ou seja, Deus ajuda aquela pessoa. Mas onde queremos chegar com tudo isso? Qual é a problemática desse evangelho? Qual é o problema desse homem rico? Um grande problema. Não reconhecer de que aquilo que possui é dádiva de Deus. Não reconhece que os seus bens, aquilo que possui, não é somente seu mérito pelo trabalho, ou seja lá como é que ele fez para conseguir aquilo, mas em especial, tudo aquilo que ele tem é dádiva de Deus. E esse é o convite de Jesus para todos nós que somos cristãos, reconhecer de que tudo que nós temos é graça de Deus. Seja a casa, o carro, a família, a comunidade, a igreja, tudo isso é graças a Deus. É Deus que nos concede isso. Assim deve ser a nossa vida de fiel cristão, daqueles que conseguem falar de boca cheia de que toda a sua vida é uma vida de graças de Deus, da graça que Deus me dá. Tudo aquilo que eu tenho é dádiva de Deus. Não fechado em mim mesmo, esbanjando os meus bens e dizendo, tudo isso aqui que eu tenho é graças ao meu trabalho. Aqui está o problema, é não conseguir reconhecer de que aquilo que se possui é a graça de Deus. E por outro lado, nós encontramos um pobre, Lázaro, que não possui nada. E aqui há um detalhe, porque há muitos pobres que são arrogantes, muitos pobres que são apegados até aquilo que não têm. Então, aqui a questão não é a pobreza ou a riqueza, mas é como é que a gente se encontra diante de Deus. Nós devemos, na verdade, ser quase que um misto das duas coisas. Diante daquilo que nós temos, dar graças a Deus e reconhecer que é dádiva de Deus. E de um outro lado, como esse pobre, Lázaro, que Deus ajuda, fazer a mesma atitude que ele, se reconhecer humilde e pequeno diante de Deus. Deus ama a humildade, Deus ama aqueles que se fazem pequenos. Mesmo eu com 2 metros de altura tenho que me fazer pequeno diante de Deus, porque é assim que é a nossa vida. Deus ama aqueles que se fazem pequenos. Não é por menos, amanhã é dia de São Miguel Arcanjo, dos Santos Anjos, celebramos também São Miguel Arcanjo, e não é por menos de que ele é o príncipe da milícia celeste. Nos coros dos anjos, dos 9 coros, ele é o penúltimo. Ele só não está indo junto com os anjos da guarda. Os arcanjos estão um andar acima dos anjos da guarda, mas eles são os últimos dos coros dos anjos. E como é que ele é o príncipe da milícia celeste? Porque durante a rebelião no céu, que nós bem sabemos da história, quando Satanás foi para o inferno, o anjo da luz, Lúcifer, foi para os quintos dos infernos, quem fez isso? Foi São Miguel, porque diz: quem como Deus? Quem somos nós, os anjos, perto da grandeza de Deus? São Miguel se fez humilde e Deus o colocou como príncipe da milícia celeste. Deus ama aqueles que se fazem simples, que se fazem pequenos. E nisso, nessa simplicidade, reconhecer de que aquilo que eu possuo é uma graça de Deus. Deus quis, Deus me concedeu. Aqui está a grande chamada de atenção. Aqui está a grande mensagem do Evangelho de hoje. Reconhecer
de que somos filhos de Deus e por seu amor Ele nos concede o que possuímos. E outra, muito interessante. No Evangelho de hoje, o Senhor nos fala de 3 coisas da nossa fé, da nossa doutrina, que já vinha antes de Jesus, mas que é enfatizado por Cristo. Antes de Jesus, se acreditava muito na mansão dos mortos enquanto um sono da morte. Ou seja, aqueles que morreram ficavam lá dormindo e quando chegava o fim dos tempos acordavam em Deus. Só que essa prática já foi caindo por terra, já antes mesmo de Jesus, e Jesus vem hoje nos dar o exemplo desse evangelho, acaba com tudo isso. Não há sono da morte. Morreu, há uma divisão. Os justos vão para o céu e os injustos vão para o inferno. E aqui é outra coisa desse evangelho. Muitos hoje dizem assim, até quero ir para o inferno, tomar uma cervejinha gelada. Mas sinto muito, no inferno não tem cervejinha gelada. É uma perdição, tormentos, como nos diz o evangelho de hoje. Hoje muitos dizem que até não acreditam no inferno, mas ele existe. E o mais importante, ele é eterno. Nós vamos para o céu ou vamos para o inferno de forma eterna. E não tem mais volta. A terceira coisa é, nós não temos mais volta. Por isso que nós devemos cuidar daquilo que Deus nos concede. Cuidar da nossa vida, porque é uma só. Não há reencarnação, há ressurreição. Isso sim, reencarnação, como dizem as doutrinas por aí, isso não existe. O próprio Senhor nos deixa bem claro no dia de hoje. É a ressurreição dos mortos, é isso sim que vai existir. E é importante a gente se dar conta de tudo isso. Porque o Senhor hoje no Evangelho nos diz o jeito de como é que a gente faz para ir para junto do pobre Lázaro, e não para como o rico que esbanjava os bens. Ele nos diz que as pessoas daquele tempo possuíam Moisés e os profetas para saber o caminho que seguir. Nós hoje também temos, mas não Moisés e os profetas. Nós temos Cristo em primeiro lugar, que nos ensina o caminho da salvação. Até mesmo aquela música que é muito bonita, eu acho que é do Padre Zezinho, que diz assim, né? Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu. E aí vai, que eu não lembro mais a melodia. Mas essa música resume aquilo que nós devemos fazer em nossa vida, agir como Jesus. Então, em primeiro lugar, nós temos Cristo que nos mostra o caminho. Mas se pode parecer até um tanto assim, Cristo, nossa, mas Cristo, Ele é Deus. Como é que eu vou conseguir ser como Ele? Ele é Deus, é difícil. Então temos uma outra forma de reconhecer, de ver o nosso caminhar para junto de Deus. Os santos. Os santos são aqueles que já estão em Deus e que intercedem por nós. Se eles conseguiram, por que a gente não consegue? Olhemos para Carlo Acutis, agora recentemente canonizado, um jovem de 15 anos. Eu olho para a história dele e vejo que me falta tantas coisas ainda que eu preciso buscar. Certamente todos nós ainda precisamos crescer em muitas virtudes. E hoje, com esse evangelho, com o final desse evangelho, o Senhor nos convida a olharmos tanto para Ele, quanto para o exemplo dos santos, para conseguirmos chegar ao reino dos céus. Se os santos conseguiram uma vida de santidade, nos esforcemos também para nós vivermos essa vida de santidade rumo ao reino dos céus. Meus queridos irmãos e irmãs, a vida é uma só. Devemos vivê-la intensamente com Deus, reconhecendo que aquilo que nós temos é graças a Ele que nos concedeu. De que aquilo que Deus nos concede enquanto vida é porque Ele nos ama e nos convida a caminhar sempre com Ele. Que possamos, juntos, nesta caminhada rumo aos céus, um dia nos encontrarmos todos lá nos céus, todos santos. Já pensou? Um dia canonizar toda a cidade de Ibirama? Que coisa mais linda, todo mundo santo? Quem sabe? Nós podemos fazer a nossa parte, vivendo com Deus, amando a Deus e também amando os nossos irmãos, que tanto precisam também da nossa ajuda na nossa caminhada rumo ao reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E elevemos a Deus os nossos pedidos, as nossas preces, e após cada uma das intenções nós vamos dizer: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelo nosso bispo Dom Adalberto, dado por Deus à sua igreja, pelos presbíteros ao serviço do Evangelho e pelos diáconos, servidores da caridade, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos homens com responsabilidades mundiais, pelos que tomam a defesa dos mais pobres e pelos profetas que Deus nos envia, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos que são humilhados como Lázaro, pelos que são atormentados como o rico, e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos imigrantes em busca de trabalho, por todos os excluídos deste mundo, e por aqueles que foram vítimas de acidentes, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas não trabalham, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Por nós próprios que escutamos Jesus Cristo, pelos que guardam no coração a sua mensagem e por aqueles que depressa a vão esquecer, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Isso tudo vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso.
Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Deus de misericórdia, que vos agrade esta nossa oblação e que ela nos abra a fonte de toda a benção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo, Ele renovou a antiga condição humana, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo dos mortos, concedeu-nos a vida eterna, subindo a vós, ó Pai, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, com a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Huberto e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, e os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois o nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos eu vou, segurança para sempre em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou, lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Com alegria e esperança, caminhando eu vou, minha vida está sempre em suas mãos, e na casa do Senhor eu irei habitar. Este canto para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor,
vida faltará. Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove inteiramente a nossa vida, para que, anunciando a morte de Cristo, possamos participar de sua herança gloriosa. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Temos avisos? Sim. Podemos sentar um pouquinho, então? Durante a semana teremos as missas, né? Então, na comunidade Nossa Senhora do Ponto Chique, na terça-feira, vai ter essa missa. Na quarta-feira, aqui na paróquia também, na Matriz, né, às 19h30. Quinta-feira, na comunidade São Pedro e São Paulo. E sexta-feira, na Matriz Santo Berto, é a primeira sexta do mês, não teremos a missa das 15 horas, a missa da Pastoral da Pessoa Idosa. Nessa sexta-feira não vai ter, porque tem um campeonato, se eu não me engano, alguma coisa de jogos. Então, essa missa da Pastoral da Pessoa Idosa, na primeira sexta-feira desse mês, não terá. Mas teremos a missa, na primeira sexta-feira do mês, do Sagrado Coração de Jesus, 19h30. E, neste dia, também será celebrada a missa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que a data é dia 1º, né? Mas a gente vai fazer em honra na sexta-feira, junto com o Sagrado Coração de Jesus. Pedimos que quem vier participar da missa tragam pétalas de rosas. Essas pétalas vão ser para benzer no final da missa. E também para levar para suas casas. Então, só lembrando que na sexta-feira, na Matriz, não teremos a missa das 15 horas, mas sim das 19h30. Boa noite a todos, salve Maria. Neste dia da secretária, que será celebrado no dia próximo, 30 de setembro, queremos manifestar nossa gratidão pela dedicação e por exercer a sua missão paroquial não apenas como um serviço, mas como uma verdadeira vocação a Deus e à Igreja. Seu testemunho de amor a nosso Senhor Jesus Cristo se reflete no acolhimento, na paciência e no zelo com que se desempenha cada tarefa. Que a Virgem Maria seja sempre sua protetora e inspiração, guiando seus passos com ternura materna e fortalecendo sua fé. Desta forma, gostaríamos de agradecer a todo o trabalho exercido, Dona Ivonete, por toda a nossa paróquia Santo Berto, e gostaríamos de pedir, com a permissão do Senhor Padre, uma Ave Maria para comemorarmos o dia da secretária e agradecer a todo o serviço prestado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ivonete, trouxemos uma singela lembrança para você e que isso seja um presente tanto do CPC, do CPP, da Paróquia Santo Berto e de toda a comunidade. Muito obrigada, agradeço a todos de coração. Quantos anos já trabalhando como secretário da paróquia? 17. Olha só. Muito bem, muito obrigado pela sua dedicação, pelo empenho em ajudar também na evangelização. O seu trabalho também é evangelizar. Nos ajuda também nessa missão que Cristo confiou à sua igreja. Muito obrigado, parabéns. Muito bem, muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela presença de cada um de vocês. Agradeço os coroinhas, aos acólitos, leitores, ministros, pessoal do canto, muito obrigado. A cada um de vocês que está aqui hoje para celebrar. Domingo sem missa, semana sem graça. Então agora já estamos abastecidos com a graça de Deus para mais uma semana. Que Deus nos acompanhe e sempre nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria Santíssima e Santo Berto, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Não nos esqueçamos de rezar pelo nosso pároco, o Padre Rafael.
sempre rezar sempre pela sua saúde. Amém. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença.